Você já comprou algo e logo depois de você pagar, você se arrependeu imensamente de ter comprado? Ficou pensando que um outro objeto mais barato poderia também te satisfazer tanto quanto aquele e você ainda economizaria dinheiro? Saiba que o nosso processo de compras, ele não passa pela nossa linha racional, ou ele passa muito pouco. A maior parte dos nossos processos de compras, eles são emocionais. E a gente precisa refletir, na verdade, que parte dessa vida emocional está lidando, está influenciando e fazendo você comprar, gastar o seu dinheiro de um jeito que às vezes não te ajuda a ter uma vida financeira melhor e também prejudica a tua saúde mental. Vamos refletir sobre isso? Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas ou números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Ano passado, eu decidi comprar um tênis de corrida. Já tinha algum tempo que eu estava querendo voltar a correr, mas eu não estava com o tênis adequado e eu pensei cá com os meus botões. Vou comprar. Deixa eu ver o que tem aqui no mercado, quanto que tá os tênis, como é que é, quais são os tênis que os corredores estão usando. Deixa eu ver aqui. Primeiro que eu me assustei com o valor de um tênis, eu olhei para aqueles preços, 1.000, 1.500, R$ 2.000, no valor de um tênis de corrida, e eu disse, gente, as coisas estão realmente muito caras. E eu pensei, mas será que vale a pena? Será que um tênis que custa um salário mínimo vai me ajudar a ter um melhor desempenho versus um tênis mais barato? E eu fiz para mim uma pergunta, que é a pergunta que eu gostaria de te colocar para te ajudar no teu processo de compras. Se ninguém pudesse ver o tênis que eu estou comprando, se ninguém soubesse o quanto que ele custa, se esse tênis fosse apenas, única e exclusivamente para mim, só eu visse, só eu olhasse para ele, só eu pudesse usá-lo e só eu saberia que ele existiria, que tênis eu compraria? E eu cheguei num valor de um tênis específico que eu diria, olha, até essa faixa aqui então eu compro. Até esse valor, até essa régua aqui eu estou comprando. Mais do que isso, não vale a pena. E eu quero te explicar por que essa frase me ajudou a escolher, talvez, fazer uma compra que fosse mais inteligente e não acabasse com a minha saúde mental no meio do processo. Quando a gente vai comprar, a gente tende a achar que a nossa vida racional é quem está guiando o nosso processo de compras. Eu vou comprar o item A ou o item B? No meu caso, de tênis. Eu vou comprar um tênis X ou um tênis Y? Olha, se eu estou querendo correr, se eu acho que performance é uma boa, se eu quero correr longas distâncias, se eu sou uma corredora que tem um interesse em correr meia maratona, uma maratona, são aspectos diferentes de uma mesma decisão. Mas eu sou uma corredora que corre 5 quilômetros, que só quer fazer um cardio ali simples todos os dias. Eu não tenho interesse em correr meia maratona, em correr 10 quilômetros, em aumentar o meu pace, em reduzir a minha distância. Eu não tenho nenhum desses interesses. Então, quando eu olhei o tênis para comprar, eu sabia que existia dentro de mim algo emocional que também estava se manifestando. Nossa, esse tênis aqui, ele tem sistema de resfriamento do pé, ele tem uma palmilha de não sei o que. Nossa, isso é muito legal. Ah, ele tem o amortecimento XYZ. Nossa, isso é muito legal. Então, tudo isso justifica se cobrar um salário mínimo desse tênis. Vou comprar.
Porque na hora que eu usar esse tênis, algo em mim que não é racional, que não é lógico e que não está interessado nas minhas necessidades reais, também está dirigindo as minhas compras. E no fundo, na hora de escolher entre um tênis A ou um tênis B, eu até sentei e disse, bom, deixa eu saber aqui por que eu vou escolher o tênis A ou o tênis B. Ah, o tênis A é um tênis que eu conheço, é um tênis que eu já usei, é a versão mais nova, mais recente, mais tecnológica, vai me ajudar a ter o melhor não sei o que, o melhor desempenho disso, daquilo. Racionalmente, parecia fazer sentido eu gastar 3 vezes mais do que eu efetivamente gastei num tênis, porque eu tinha todas as justificativas possíveis e imagináveis para comprar aquele. Eu iria reduzir a minha velocidade, aumentar a minha velocidade, melhorar o ritmo, correr mais longe, ter um impacto XYZ na articulação ABC, que eu nem tinha problema sobre isso, mas vai que eu aparecia esse problema. Eu comecei a encontrar justificativas que, na realidade, eram verdadeiras. Todas eram verdadeiras. E parecia que eu estava tentando justificar comprar um tênis no valor de um salário mínimo. Entenda, se você pode comprar, eu também posso. Não é essa a questão. A questão é o que em mim está sendo projetado nessa compra e dizendo, se você comprar isso, você não resolve só as suas necessidades reais de ter um tênis para correr durante 20 minutos numa esteira, mas você também resolve essa aqui que é emocional, aquela ali que é relacional, aquela outra ali que é emocional, vai ficar tudo resolvido num pacote. Então vale a pena você gastar 3 vezes mais, porque não é só a sua necessidade real que está sendo resolvida, mas um leque muito maior de outras necessidades que inclusive você nem sabe que existe aí dentro e que está influenciando o seu processo de compra do mesmo jeito. E no momento em que eu me perguntei se eu não pudesse exibir, se eu não pudesse dizer para ninguém o que eu estou fazendo, se nada do que eu estou fazendo pudesse ser mostrado, exibido, reconhecido por uma outra pessoa, se isso fosse para mim e só para mim, se só eu visse, se só eu soubesse, se só eu realmente estivesse interagindo com isso, justifica essa compra? E nesse momento eu disse não. Essa pergunta coloca para você pensar de uma forma consciente sobre quais aspectos emocionais estão sendo projetados no seu processo de compras e encontrando justificativas racionalizantes, ou seja, justificativas que parecem reais, mas na verdade são só porquês que não encontram um motivo na realidade concreta que se sustente realmente e que sustente aquela compra, que sustente aquele gasto. É só uma racionalização, não é algo racional, não é algo lógico, é só uma tentativa de explicar por que eu quero comprar aquilo para não ter que olhar o lado emocional das minhas compras. E quando eu fiz essa pergunta, eu cheguei à conclusão de que, nossa, se eu corresse 10 quilômetros, se eu corresse todo dia 40 quilômetros, 40 não, porque eu não ia fazer uma maratona, né? Não tenho nem interesse, não tenho nem paciência para isso. Mas eu iria fazer com que todo mundo soubesse que eu tinha um tênis XYZ. Que quem entende de sapato de corrida vai saber que aquele sapato é um sapato bom e caro. Eu iria passar uma imagem de que eu tenho valor, de que eu mereço respeito, de que eu tenho um gás agora, já que eu comprei um tênis tão caro, agora eu vou conseguir me forçar e me motivar para correr muito mais. Eu estava usando o meu processo de compras para satisfazer as minhas necessidades emocionais. Eu estava cansada, eu não estava conseguindo fazer, por exemplo, exercícios de cardio, corrida, caminhada, escada, etc. Estava indo com bastante dificuldade, mas se eu comprasse o
tênis caro, aquela compra iria me motivar imensamente para eu ir lá e fazer o cardio que eu precisava fazer. É claro que isso não iria acontecer, é claro que eu não iria conseguir fazer isso, é claro que essa é uma racionalização, uma tentativa de justificar o que não consegue ser justificado com uma compra. Não existe compra no mundo que me faria fazer um cardio todos os dias só porque eu comprei algo que era muito caro, para me forçar a fazer algo que eu preciso olhar para dentro para saber por que eu não vou, que aspectos emocionais e relacionais, comportamentais me impedem de fazer aquilo que eu desejo fazer. Percebe que tem muito mais partes internas nossas que impactam, que se projetam. O termo técnico disso é projeção. Aquilo que eu não entendo dentro de mim, aquilo que eu não sei que existe, vai para fora, vai para o meu processo de compras, vai para aquele objeto, transforma aquele objeto em algo mágico que vai me dar aquilo que me falta. Vai me dar respeito, vai me dar dignidade, vai me dar valor, vai me dar amor, vai me dar pertencimento, vai me dar uma série de coisas, né? Dentro do processo de compras, e a gente acaba transformando as nossas compras em algo que não se justifica e que no fim das contas acaba prejudicando a nossa saúde financeira e impactando diretamente a nossa saúde mental. Eu comprei um tênis que me custou R$350. Eu corro 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 20 minutos, muito sossegado. Não precisava de um tênis que custava, sei lá, um salário mínimo. E eu tô falando isso para você entender na prática que o seu processo de compras, principalmente quando ele está descontrolado, principalmente quando você tem dificuldade de saber o que existe dentro de você, pode estar sendo influenciado pela sua vida emocional, pelas suas necessidades emocionais não satisfeitas para resolver. E quando isso acontece com muito mais frequência, porque isso vai acontecer de alguma forma, a gente não tem muito como escapar disso, a gente tem como reduzir o seu impacto, a gente tem como gerenciar isso de uma melhor forma, de uma forma ativamente, conscientemente. Mas pode ser que esteja impactando muito mais as suas compras e bagunçando a sua vida financeira do que o que você imagina. Quando você para um pouco e você começa a perceber, para agora, lembra da última coisa que você comprou e que foi realmente algo caro, que te custou algum preço, alguma coisa, e você começa a se perguntar, se eu não pudesse pegar esse objeto para exibir para ninguém, se ninguém soubesse que eu comprei isso aqui, será que ainda assim se justificaria eu ter comprado isso ou um objeto mais barato seria melhor? Me satisfaria do mesmo jeito, satisfaria as minhas necessidades reais ao invés de resolver, de solucionar, de eu projetar naquele objeto, transformá-lo em algo mágico que vai resolver os meus desconfortos de um jeito rápido, prático e praticamente indolor, sem que eu tenha que olhar para dentro de mim. É por isso que nós buscamos, por exemplo, terapia para falar dessa vida financeira. Porque é importante compreender o que nós estamos projetando nos nossos processos de compras, transformando objetos que deveriam ser muito mais simples em objetos mágicos que vão, de alguma forma, a gente acredita de um jeito mágico, que vai resolver algo que dentro de nós precisa ser nomeado. Precisa ser compreendido, as nossas carências, as nossas faltas ou até os nossos desejos que muitas vezes a gente nem sabe que existem dentro de nós. Um processo terapêutico acaba te dando a oportunidade de você separar um pouco mais, desmisturar
A gente costuma dizer sair um pouco desse processo de projetar nos objetos aquilo que a gente deveria olhar dentro da gente para resolver de uma forma mais emocional, elaborar de um outro jeito, alcançar aquilo que não seja só comprando, ou que não seja comprando na verdade. E voltar às nossas compras para satisfazer as nossas realidades, as nossas necessidades mais reais e mais concretas, ao invés de serem objetos mágicos. Os nossos desejos inconscientes, eles participam do nosso processo de compras. Quanto mais nós ativamente tornamos esses desejos inconscientes em algo consciente, nós retiramos as projeções, nós paramos de tornar aqueles nossos objetos comprados como algo mágico que vai resolver parte dessa vida emocional que, na verdade, a gente precisa sentar diante de um profissional de saúde mental, capacitado, profissional, para conversar sobre isso, para conversar de onde vem essa carência, de onde vem essa necessidade de respeito e nós darmos para nós mesmos, ao invés de tentarmos acelerar o processo através de uma compra. Faz sentido para você essa reflexão? Se fizer, encaminhe essa reflexão, encaminhe esse vídeo, esse episódio para aquela amiga que também você deseja, que venha refletir, que pode se beneficiar dessa conversa. A gente volta no próximo episódio. Tchau, tchau.